Estamos iniciando mais um podcast da Associação Comercial ACEcast. O tema de hoje é como começar o seu negócio do zero, né? Lembrando que nossos episódios são sempre falando do empreendedorismo. E hoje tenho o prazer aqui de trazer duas empresárias renomadas na cidade, que cada vez mais vem crescendo, né? Primeiro quero apresentar para vocês a Daniele Costa, né, que trabalhou na área financeira aí, dentro de multinacional, e migrou, né, para o empreendedorismo. Hoje é bastante conhecida como Dani Pipoquita. Muito obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. Legal, bacana. E também a Luciana Cristóforo, né? Mais conhecido como Lu Cooper. Uma Lu Cooper. É minha amiga, né? Que migrou aí do jornalismo, uma carreira bastante bonita dentro do jornalismo e tá galgando cada dia mais. Hoje está à frente de 5 CNPJs. Sim. E é uma honra ser seu amigo, né? E saber da sua história. E hoje a gente compartilhar com o pessoal, enfim, como que é sair do zero e chegar onde vocês chegaram. Muito obrigada, Mark. Legal, Lu, obrigado mesmo. E aí eu já quero ir direto ao assunto, né? Para que quem nos acompanha possa curtir, compartilhar, dar o joinha, enfim, indicar para os amigos. Mas eu já quero saber de você, Lu. Quais foram os primeiros passos seus, né, para que você fosse realmente para o empreendedorismo, saindo do zero para onde você está? Mark, não foram passos, foi um grande tombo, foi um capote. Eu falo que isso é básico, a gente entende que para toda grande mudança precisam grandes fatos, grandes acontecimentos, né? Então, iniciar do zero uma empresa veio muito por uma insatisfação que começou como uma insatisfação profissional, na sequência, uma doença. Então, esse foi o grande motivador, a necessidade de mudança, né? Então, os primeiros passos, eles foram precedidos de um grande tombo, né? De um grande problema. E, na sequência, os primeiros passos. Não vou ficar falando dos tombos, vamos ao assunto, né? E ao ponto dos passos. Eu acho que o primeiro passo foi realmente a vontade de fazer algo do que se gosta. Então, quando a gente tem uma vontade de exercer, de efetivamente viver dia a dia daquilo que se gosta, esse já é um grande primeiro passo. Mas eu acho muito importante deixar claro que não é o único, né? Porque não basta a gente gostar daquilo que a gente quer fazer. A gente tem que ter muita racionalidade também, e não só amor. Então, entender as possibilidades reais daqueles passos darem certo. Então, como eu já vinha de uma carreira jornalística e o jornalismo permite que a gente conheça muitas coisas nas suas amplitudes, né? E em algumas na sua profundidade, eu já tinha para mim também que eu não podia dar passos nem muito grandes e nem muito rápidos. A gente tinha que ir devagar. E esse ir devagar foi entender o que eu gostava de fazer, qual era a minha capacidade técnica para executar aquilo e entender principalmente quais eram as minhas fraquezas. Então, o outro passo foi quais são as minhas fraquezas e como eu posso trabalhar essas fraquezas. Sim. E vou te dizer qual foi a minha primeira fraqueza. Eu não tinha cliente em Jundiaí. Eu não tinha conhecimento, relacionamento em Jundiaí, porque toda a minha carreira foi feita fora da cidade. Então, eu tinha alguns amigos, mas não tinham pessoas, clientes, né? Eu não tinha relacionamento profissional aqui na cidade que eu escolhi me estabelecer com a empresa. Então, o meu primeiro passo para trabalhar minha fraqueza foi grupo de networking. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Poxa vida. E foi assim. E foi assim, inclusive foi assim que eu te conheci. Assim. Né? E você falou algo bastante importante, interessante, que é assim, né? Antes de crescer, e a gente tá falando dos primeiros passos, né, Dani? É criar uma base, né? A gente tá falando de alicerce, né? Porque se você não criar o alicerce, amanhã você vai ter problema e o seu negócio não vai se sustentar. Com certeza. Né? Mas aí eu quero saber de você, Dani. Me fala aí qual foram os seus primeiros passos. Minha história vem muito de encontro com a da Lu. Também eu costumo dizer que no meu caso eu me encontrei no fundo do poço mesmo. E lá, ao invés de eu choramingar, eu usei toda aquela dificuldade para ir fazendo um solo e subindo e encontrar
um norte, uma direção para tudo aquilo. Eu trabalhei durante 8 anos na área financeira, numa multinacional, e eu jamais imaginaria que eu fosse empreender num ramo de algo comestível, de algo alimentício, ainda mais de um produto improvável como uma pipoca, né? Então, assim, a minha mãe teve uma doença também, e aí acabou me trazendo para próximo dela para entender que a minha realidade não era aquele automático que eu estava vivendo. Eu precisava, assim, olhar para coisas que realmente, né, é um valor, é exatamente a base, a estrutura para nós, né? E aí, nesse momento, eu falei, poxa, peraí, será que eu vou voltar, depois da turbulência toda, será que eu realmente quero voltar para o mundo corporativo? Será que realmente o que importa para mim não é o que está aqui, é a minha família, são os meus valores? E aí eu comecei a passar a pensar também de uma forma que no momento que nós estávamos passando ali com a doença, falta de empatia das pessoas. Era muito aquela coisa de, nossa, até tá com esse problema de saúde, porque eu conheço uma pessoa que ela morreu. Então, assim, eu comecei a perceber que a falta de empatia, a falta de carinho, eu queria levar para as pessoas de alguma forma. E aí foi onde a Pipoquitas veio, queimou no meu coração, e através de pesquisas e aquilo que falou, não, é pipoca? Tá, mas eu gosto muito de pipoca e eu posso entrar no lar das pessoas levando carinho, levando um afago, né, levando algo assim que as pessoas colocassem na boca e falassem, uau, era isso que eu tava precisando para terminar meu dia? Que bacana. Bacana. A comida tem esse poder, né? O Culinária da Lu tem como assinatura, né? Amor e carinho pela cozinha. E hoje falando de comida, né? Comida. Vocês duas especialistas no assunto. Mas algo que, assim, em cima, inclusive, do que você falou, Dani, e do que a Lu também falou, né? Muitas vezes, às vezes, na dificuldade... Isso. A gente se abrir a mente, a gente enxerga, né, oportunidade, né? Exatamente. E para que você enxergue essa oportunidade, muitas vezes é preciso você dar um passinho para trás, para enxergar, ter ampliar o olhar. E aí sim avançar, né? Sim. E por conta disso, né, quais são esses desafios que inicialmente a gente... tem, né? Como supera? E aí eu vi que tanto a Lu quanto a Dani colocou a questão de não conhece muitas pessoas, né? Para quem que eu vou vender? Quem vai ser meu parceiro? Como que foi isso? Superar tudo isso aí, Lu? Foi assim, de uma forma não planejada, mas assim, quase num inconsciente, eu entendi que eu precisava primeiro conhecer pessoas e fazer relacionamentos, fazer com que as pessoas confiassem em mim, no meu trabalho, para que elas pudessem me recomendar. Minha primeira ideia não era nem vender para quem eu estava conhecendo. A minha primeira ideia era que as pessoas me conhecessem, confiassem em mim, vissem do que eu era capaz para me recomendarem para as outras pessoas. Então, eu acho que esse relacionamento genuíno, essa vontade do relacionamento genuíno e de se colocar também à disposição das outras pessoas com quem a gente está fazendo esse relacionamento, me ajudou demais. Então, o primeiro desafio foi esse, conhecer as pessoas. Um segundo desafio, que eu brinco, que eu falo que era não ter não era ter ninguém para virar a cadeira. Aí o pessoal, nossa, mas como assim não tem ninguém para virar a cadeira? Eu trabalhei muitos anos também numa multinacional, na área de comunicação e tal, e a gente sentava numa baia, que quando acontecia alguma coisa, algum desafio, algum problema, chegava um e-mail e tal, as cadeiras giratórias, né, a gente virava a cadeira e falava assim, gente... Automaticamente todo mundo virava as cadeiras e todo mundo te ouvia. E aí falou assim, o que foi? Então, chegou um e-mail aqui agora, a menina lá do Maranhão tá querendo fazer tal coisa, mas eu não sei das contas. E todo mundo entrava automaticamente num brainstorm ali e te ajudava a resolver aquela questão. E aí, de repente, eu fui empreender. E quando começaram a chegar essas questões, esses desafios, problemas, eu primeiro não tinha uma cadeira giratória. Porque é caro. Não tem como ter uma cadeira giratória no começo. E segundo, que eu não tinha ninguém pra olhar. Eu falava, gente, eu tô sozinha. Aí eu falei, não pode. A gente precisa de uma rede de apoio. Sim. E foi quando eu comecei a construir a minha rede de apoio. E rede de apoio é entender as pessoas que te complementam. Que não necessariamente, num primeiro momento, quando você tá com o teu budget muito reduzido, né? O valor que você tem para empreender muito reduzido, eu precisava de uma rede de apoio de pessoas que fizessem isso de forma gratuita. Uhum. Né? Então, eu fui entender nesses novos relacionamentos quem eram as pessoas que poderiam, de alguma forma, me apoiar. Intelectualmente, me apoiar tecnicamente,
E também me coloquei à disposição dessas outras pessoas. Olha, eu consigo te ajudar de alguma forma. Eu lembro que eu podia oferecer o quê? Eu podia oferecer bolo e podia oferecer o meu conhecimento em comunicação. Sim. Então, foi isso que aconteceu. O terceiro desafio, por incrível que pareça, eu considerei a questão financeira. Mas, como o meu trabalho, no primeiro momento, ele foi serviço, eu entendo que empreender na área de serviço é um pouco mais barato do que empreender na produção de um produto, que é o caso da Dani, por exemplo, que ela tem que ter o produto para depois vender. No meu caso, a questão do serviço, aí acho que fica a dica, para quem quiser também começar do zero algum negócio, e for começar do zero com serviço, hoje existem diversas formas de você começar a oferecer o teu serviço de uma forma, assim, de quase a custo zero. Né? Muito coworking, muitas salas de locação. Então, primeiro você vende o teu serviço, combina o teu pagamento ali, recebe uma primeira parte, você coloca aquele dinheiro ali, contrata os freelancers, compra as coisas, organiza e entrega. Então, eu acho que foi isso. Desafios. Primeiro, questão de relacionamento, de conhecer os clientes, relacionamento. Segundo, estar sozinha. Então, criar essa rede de apoio. E terceiro, a questão financeira. E aí, né, você falou a questão de trabalhar numa multinacional, né? E a minha história também eu comecei do zero. Então, eu tô ouvindo vocês, mas de alguma forma eu tô relembrando, porque eu também trabalhava dentro de uma multinacional, né? E Dani, é muito diferente você trabalhar dentro de uma empresa e você sair para ir empreender, né, o seu próprio negócio, né? Como que você viu toda essa dificuldade, se é que é dificuldade? Ou você aprendeu muito dentro das empresas e pôde usar no seu dia a dia? Na verdade, assim, o empreendedorismo em si me despertou desde pequenininha. Eu sempre via a dificuldade dos meus pais ali para poder conseguir as coisas e eu falava para minha mãe: mãe, quando eu crescer, eu vou construir uma loja e você vai tomar conta. Mas ficava nisso e as minhas brincadeiras eram muito de... As bonecas estão ali, mas não era brincadeira de casinha, aquelas coisas de menina. A minha era uma empresa das minhas bonecas, era loja, né, de boneca, de venda de roupa. Então, eu já tinha minhas funcionárias que eram as bonecas. Então, é muito... quando você começa a pensar, você fala assim, é muito louco o negócio, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade de administração, porque eu queria estar dentro de empresas e entender como é que funcionava mesmo aquela coisa da empresa. Só que aí, no meio do caminho ali na faculdade, eu fui pegando gosto pela área financeira e não me especializei na área financeira. E quando eu estava ali na faculdade ainda, eu li um livro que foi um divisor de águas para mim, ali com tão pouca idade. Tinha 17 para 18 anos, que foi O Segredo de Luísa. E esse livro, assim, mostra uma menina do interior, que ela via dificuldade ali. Na verdade, ela foi criada pela avó, então ela via dificuldade e ela falou, não, eu vou mudar a minha realidade da minha família e isso vai ser através de mim. E a avó fazia goiabada cascão. Então, ela pegou aquela expertise da avó e vendia no bairro, e começou a vender, e ela criou uma fábrica, ela criou um negócio estrondoso na cidade de Minas Gerais, é uma história verídica até. Então, aquilo mexeu demais comigo naquela época, mas ficou ali adormecido. Então, quando você vai trabalhar no mundo corporativo, realmente é um mundo que, assim, você sabe o que você tem que fazer, só que todas aquelas obrigações é da empresa. Claro. Né? Você sabe que você tem um horário pra cumprir ali e tá tudo certo. Exatamente. Aí, do que você tem mais saudade dessa época? Eu tenho uma saudade. Eu tenho saudade de comer no refeitório da empresa. E sabe qual que é a minha saudade? A minha saudade é do TI. Porque na hora que o meu computador dá problema hoje... Poxa, sabe já tinha alguém lá pra resolver. Já tava do lado da sua mesa, né? O computador do lado. Exatamente. Hoje não, hoje o computador dá problema, você fala, meu Deus... Pra quem que eu ligo agora? Não, agora eu tenho um técnico, gente. Não tinha, não. Falava, meu Deus, pra quem que eu vou ligar agora? Não tinha pra quem ligar. Então, assim, dá uma saudade de umas estruturas, né? Não, eu falo do refeitório porque, assim, eu vim de um momento em que eu tava fazendo as pipocas dentro da minha casa, na minha cozinha ali, e eu tinha que parar tudo, limpar tudo pra poder fazer o almoço ou a janta, o que fosse. E depois limpar tudo novamente pra voltar à minha produção. Então, isso, e eu falava, meu Deus, né? E eu tinha o horário certinho do almoço, que eu saía da minha sala e ia pro refeitório. E quando a gente inicia, né, Dani? É assim, né? Poxa, não tenho clientes, né? Não conheço, às vezes, muitas pessoas para vender meu produto, meu serviço. Quanto que eu vou colocar do meu dinheiro para que esse negócio aconteça, né? Então, como identificar o que você vai colocar de energia, de dinheiro para aquilo que aconteça e para que você não quebre a cara, né? Para que o seu negócio
dê certo. Então, essa análise nem sempre é fácil, né? Não, e não é de início também. Eu, no meu caso, o desafio maior foi que as pessoas entendessem que a pipoca tem o seu valor. Mas a minha primeira venda foi dentro de uma festa junina. Porque assim que eu finalizei, que eu queria iniciar o processo e que eu tava começando a fazer pipoquitas, eu presenteei, mas nesse ponto da minha vida, eu presenteei sem intenção. E você as colocou muito professoras dinheiro? do meu filho. Você colocou muito dinheiro nesse início? Então, na verdade, eu não tinha dinheiro pra colocar. Eu tinha a vontade, eu tinha o desejo, eu queimava aquilo dentro de mim. E aí, meu marido falou, então, é isso mesmo que você quer? Eu falei, Ele pegou férias antecipada, o dinheiro, o valor, né? E investiu, falou, R$1.000, você se vira. Então, pensa, a pressão em cima de mim também, de saber se o negócio ia ou não pra frente. Com R$1.000. Com R$1.000. E o dinheiro, vamos dizer, da minha família. Exato. Então, a pressão foi muito maior, né? E aí, era aquela coisa, poxa, eu vou vender na festa. Aí, eu presenteei as professoras numa Páscoa. As professoras do meu filho, eu presenteei numa Páscoa. E elas me fizeram um convite. Nossa, que gostoso. Quem é que vende? Eu falei, olha, eu tô começando, eu tô fazendo. Como era a época de abril, olha, vai ter festa junina, né? Posteriormente, você não quer vir vender na festa junina? Eu falei, quero. Aí foi onde eu falei pra ele, olha, a gente precisa ter esse investimento um pouco maior. Pra eu, além de comprar insumos, eu preciso ter um carrinho, uma estrutura, algo que tenha uma percepção que as pessoas consigam chegar até a mim. Aí ele mesmo foi lá, desenvolveu um carrinho com um amigo dele de marcenaria, tudo. E o nosso carrinho fez sucesso, porém, a pipoca, as pessoas tinham aquele tabu, né? Ainda mais em festa junina. Sim. Poxa, na época era um pacotinho pequenininho, R$4,50. Mas era uma pipoca gourmet. O problema é aonde você está, realmente o público que você está atendendo, né? E as pessoas falam, não, mas um pastel ali é R$5. Você acha que eu vou comprar uma pipoca? E você falou da questão do público, e eu acho que eu vou responder a pergunta que o Mark fez também. Uma coisa que é extremamente importante, Mark, extremamente importante. Um mínimo de estudo. Um mínimo de capacitação e de preparação para o negócio. Um mínimo. Eu hoje vejo... Muita gente vem conversar comigo. Ai, que legal, você começou do zero, você fez isso, tá com 5 empresas, aquela coisa toda. E aí, como foi? Eu falo, gente, como foi? Eu saí do jornalismo e eu só mudei mesmo depois desse tombo todo, porque eu estava no meio de uma MBA. Então, eu já estava me preparando para algo que eu não sabia direito o que era. Então, estudar. Sim. Estudar. Então, todo o meu planejamento estratégico da culinária da Lu foi feito como o trabalho final da minha MBA. Que bacana. Então, eu me lembro que eu e o Rogério Sens, da Radical Chic, nós somos colegas de turma. E ele também estava numa transição de carreira. E ele queria sair do meio público, né? Ele trabalhava na Prefeitura de Campo Limpo, ele queria viver de música. E eu queria viver da culinária da Lu. Eu queria sair da multinacional e viver da culinária da Lu. E aí, a gente falou, vamos fazer cada um da sua empresa? E a gente se ajuda? Então, foi nesse sentido, a gente se ajudou. A gente entendeu o que seria necessário fazer de uma forma estruturada para a coisa acontecer. E no meu caso, eu peguei o dinheiro da minha rescisão, né? Eu consegui ser desligada, então eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão. Semelhante caminho. Lu. E deixei ali, sabe? Eu falei, vamos aos poucos. Cozinha de casa, também, resetando a cozinha para cada coisa. Filho não passa, marido não entra. E aquele estresse em casa até a coisa acontecer. Então, os passos pequenos, mais estruturados e estudados. Depois, quando a empresa foi crescendo um pouco mais, eu falei, não, eu preciso oferecer algo diferenciado, eu preciso falar muito ali com o meu cliente sobre o que está acontecendo. E eu voltei para a faculdade, eu fiz gastronomia. Então, eu fui estudar de novo. E hoje eu estudo um monte de coisas ainda. Então, semana passada eu estava em curso. Então, é muito necessário o conhecimimento. A preparação, ela é fundamental. No início, durante, depois e sempre. Essa que é a verdade. Sim. Você nunca pode parar. O mercado, ele muda. É inovador. Tudo tem que ser inovador. Ele muda numa velocidade muito grande que, se você não estiver atento, você fica para trás. Exato. Agora, não só se preparar, eu acho que é interessante a gente estar com pessoas que já passaram por isso, né? Pessoas que, de alguma forma, pode te orientar, te dizer o caminho, né? E existem caminhos que são, às vezes, de alguma forma, por conta da pessoa ter experimentado, vivenciado, você tendo alguém que olhe para você, alguém verdadeiro, pode te dar um caminho mais fácil. De algo que, se você não tiver aquela instrução, às vezes você vai quebrar a cabeça.
como você bem falou, né? Poxa, me peguei inicialmente nas minhas leituras e aquela minha leitura que estava lá no passado me incentivou para que eu tivesse meu negócio. Agora, independente do momento que você está, né? E você, a Lu Cooper no jornalismo, antes de ser empreendedora agora, você numa multinacional, toda aquela bagagem que a gente vem ao longo do tempo absorvendo, conhecendo, a gente pode, inclusive, trazer para o nosso negócio hoje, né? Total. Então, por exemplo, a gente está falando com a Lu, né? que é da culinária, enfim, que está mexendo cada vez mais com a questão da comida, que está bastante à frente dos negócios, mas o jornalismo hoje serve de comunicação para o que você faz. Absurdamente tudo. Eu acho que nada é perdido. Tinha uma frase na redação que eu falava, que era, o estagiário vinha e falava assim, mas eu fiz essa pauta e a pauta caiu. Eu falava, gente, nada é perdido. Tudo que você fez, que você vivenciou, que você pesquisou, que você estudou, em algum momento você vai usar. Com certeza. Nada é perdido. E eu entendo isso, nada é perdido. A empresa que eu trabalhei antes de empreender, ela tem uma rede de empreendedoras muito grande. Então, eu fico pensando, tudo foi trabalhando para que a coisa acontecesse. Eu vi ali aquela mulherada vendendo cosmético, enlouquecida. Pô, como que elas conseguem, fazem renda e formam filhos com isso? E fui entender a questão do empreendedorismo a fundo e tal. Então, a coisa, ela não é perdida. E o Culinária da Lu, que foi a primeira marca, eu vou dizer, né? A primeira empresa, Mark, que eu tenho desde sempre, desde a época do jornalismo, é a Vorte. A Vorte, ela era Vorte Comunicação. Então, eu já prestava o serviço de comunicação com esse nome Vorte. Vorte é uma palavra alemã, cuja tradução é palavra. Então, Vorte significa palavra. E tinha tudo a ver com jornalismo, né? Pô, uma empresa que se chama Palavra, né? Tava tudo ali. Quando a Vorte se tornou Vorte Eventos, e aí eu falei, cara, as pessoas precisam ter... qual foi a mudança ali, né? Elas precisam entender que a minha empresa é uma empresa de palavra e vai fazer acontecer o evento dela. Então, hoje é isso que eu levo para as pessoas. E a Vorte, ela é detentora da marca Culinária da Lu. Então, a Culinária da Lu, que foi a primeira empresa que aconteceu, ela começou por causa de um canal no YouTube, na verdade. Eu comecei a gravar o canal de receitas antes da empresa acontecer, antes de eu sair da multinacional. E a coisa foi crescendo tanto, e eu saí no dia 3 de novembro de 2015 do meu trabalho. No dia, acho que era 3, 4, 5, 6, no dia 7 de novembro, eu tava ao vivo no programa do Ratinho. Aliás, a primeira vez que eu te vi, antes de te conhecer pessoalmente, foi no programa do Ratinho, né, fazendo culinária lá. Foi. E você ia entrar num grupo de networking do qual eu fazia parte. Isso. E aí falaram assim, poxa, a Lu, que é culinária do Ratinho. Enfim, poxa, que legal, enfim. E por que eu fui lá com... Eu devia ter, sei lá, gente, acho que 37 seguidores no YouTube. E o Ratinho, a produção me achou. Ai, Lu, como que você conseguiu? A produção me achou, gente. É verdade, eu não galguei nada, eu não procurei nada, a produção me achou na internet e gostou. Mas gostou por quê? Porque eu já vinha com uma vasta experiência em vídeo e eles viram um diferencial ali. Só que eu já estava empreendendo no meu novo negócio. Entende que nada é perdido, as coisas se complementam? Então eles viram uma desenvoltura, me convidaram e assim, foi onde o canal subiu. O canal hoje, eu não gravo mais, morro de vontade, eu tenho projetos para voltar, era para ter voltado esse ano, não consegui, mas vai acontecer. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Por quê? É um canal que até hoje é extremamente ativo. Bacana. Né? Tem mais de 75 mil inscritos, quase 5 milhões de views. São números absurdos para um canal que está parado há 3 anos. Uau. Né? Há 3 anos. Mas nada foi perdido ali. Sim. Então, veio a Culinária da Lu, veio a Vorte, veio a Culinária da Lu. E aí, depois a gente entrou numa situação que foi a grande virada de chave, não para mim, mas eu acredito para um monte de gente. E eu acho que isso deve estar no seu script, Mark William, que é pandemia, né? Pandemia, minha gente. Mas, ó, eu quero colocar para Dani a seguinte pergunta. Dani, o que você utilizou, né, da sua passagem dentro de uma multinacional para sua empresa, né? E qual é os erros, né, para vocês já irem pensando aí, quais são os erros que vocês acreditam que as pessoas acabam cometendo quando começa um negócio do zero? Visto que esse é o nosso tema, né? Começar do zero, né? Como que você vê isso, Eu Dani? fui muito criticada. Você
está largando essa formação acadêmica, você vai né, você saiu de uma multinacional, não vai voltar mais para virar pipoqueira. Esse é o termo. Isso. E pessoas ali próximas, né? Família, principalmente. E aí eu falei assim, sim, eu vou largar tudo, mas vai estar entrelaçado, porque está dentro de mim, né? Então foi muito importante, principalmente na parte financeira. Porque por mais que você tenha o desejo, por mais que arde no seu coração, é um negócio. E eu já tinha em mente que aquilo não ia ser um quebra-galho, que ia ser uma renda a mais para mim, até porque, na verdade, eu não estava trabalhando quando eu comecei com a Pipoquitas. Eu coloquei que aquilo ia ser a minha vida. Então, ter passado numa multinacional, eu entrei lá como estagiária na época, foi meu primeiro emprego e eu permaneci, fui, né, pulando ali, subindo de degrau por degrau. Então, eu passei por várias áreas financeiras e eu tinha muito contato com o pessoal de compras, com o pessoal de vendas, com o pessoal do fiscal. Então, isso para mim fez muita diferença porque foi a base da minha empresa. Então, assim, comecei na necessidade, na dificuldade, sem investimento, sem o capital inicial, mas eu tinha ciência que eu precisava ali daquilo que eu tinha aprendido e trabalhado na empresa, né? Da parte financeira, que era muito importante, o caixa da empresa, né? Então, fazer parte de uma multinacional fez toda a diferença para eu estruturar, dar uma base. O que todos olhavam, é a pipoqueira? Não, é a Pipoquitas, ela é uma empresa, ela vai ser conceituada, isso lá em 2017. Ela vai ser conceituada, ela vai ser reconhecida pelo nome e pelo produto, porém, atrás existe uma pessoa que colocou ali tudo passo por passo, colocou as coisas tudo na gavetinha de cada coisa que eu tinha que fazer. E hoje, a administradora da empresa realmente sou eu. Adoro ouvir administradores falando, porque imagina, né? Para mim, a dificuldade foi essa, né? Eu não tenho essa naturalidade com a estrutura administrativa, né? Então, para mim, o grande problema foi não ter o conhecimento administrativo financeiro necessário para se começar qualquer negócio. Eu era muito boa. Considero, gente, não tem como não dizer, né? Na comunicação, Sim. no marketing, na venda, na conversa, no relacionamento. Mas e aí, como que a gente faz? Exato. Com o restante das coisas que precisa ter, Mark? A hora que você resolve ser empreendedor, você obrigatoriamente precisa saber de Olhar, várias áreas da empresa, Tem né? que ter um olhar macro, né? Marketing, legislação, contabilidade, financeiro, né? Sim. Contratação, compra, venda. Tudo. Então, assim, se aproximar de pessoas que têm esse conhecimento, de alguma forma te facilita na hora do crescer, né? Com certeza. Agora, Dani, você colocou algo muito bacana, como eu também comecei do zero, e eu comecei e algumas pessoas falaram também que eu era louco. Poxa, como que você está saindo do emprego, do qual você já tem um valor mensal interessante, e você vai começar do zero, né? Mas eu tinha a certeza absoluta de que aquilo ia acontecer. E aí, lógico, precisei arregaçar as mangas, Sim. né? Precisei me aprimorar, ir atrás de estudo e perseguir aquilo que eu queria. Porque no começo, eu confesso para vocês, que chegou um momento onde eu fiquei um pouquinho assustado. Eu falei, será que eu fiz o negócio certo? Então, isso em algum momento passou na cabeça de vocês? E aí, né, Lu, você colocou uma questão da pandemia. A gente passou num momento complicado, principalmente para a questão aí dos eventos, enfim, né? Então, esse foi um momento que muita gente, dependendo do segmento, né? Porque teve segmento que se beneficiou, por exemplo, a área de farmácia, né, a área hospitalar, enfim, vendeu muito, né, prestou muito serviço. Mas a área de evento, às vezes a área de comida, enfim, os lugares ficaram fechados. Como foi isso para vocês? Tá. Em 2019, a pandemia chegou efetivamente pra gente em 2020, né? Em 2019 foi o primeiro ano que eu consegui. Então, imagina, né? Eu comecei a empreender em novembro de 2015. Então, eu tive 2016, 17, 18. 4 anos depois,
eu consegui, pela primeira vez, reunir as pessoas que estavam trabalhando comigo para um grande planejamento para o próximo ano. Então, eu levei consultor financeiro, escritório de contabilidade, agência de publicidade, todo o meu time de cozinha, convidados do nosso grupo, do nosso anterior grupo de networking. E a gente fez um dia de planejamento para a Vort bombar em 2020. Ia ser o ano da Vort. O ano da Vort. E assim começou. Começou um ano incrível. Janeiro e tudo mais. Quando veio a pandemia, eu não lembro quantos eventos eu tinha marcado. Eu lembro que eu fui para um almoço de aniversário de um amigo e a gente estava comentando se ia fechar, se não ia, as coisas. Eu cheguei na sexta-feira à tarde no meu escritório, olhei pro meu time e eu fiz assim: a gente vai ter que se preparar para uma coisa que a gente nunca viveu. E a gente vai ter que estar junto para essa empresa não fechar. Ai, que exagero. Ai, que horrível. Ai, como você é exagerada. Segunda-feira, começaram a chegar. Ai, eu vou cancelar o evento. Ai, a gente vai cancelar o evento. Ai, a gente vai cancelar o evento. E assim, todos os eventos foram cancelados. Eu sou muito boa no caos. Eu sou muito boa no caos. Pela primeira vez eu não consegui ser. Eu não lembro dos 3 dias seguintes. É porque era tudo muito incerto naquela época, né? Eu travei. Simplesmente eu travei. Só que a única certeza que eu tinha é que eu não ia fechar. Eu falei, eu não vou fechar. Eu não vou fechar, porque na hora que isso aqui passar, eu vou estar de pé esperando os meus clientes. Eles vão estar aqui sabendo que eu aguentei. Uma questão de orgulho mesmo, sabe? E a dificuldade, ela peneira, né? Nossa! Porque quem não tá preparado, né, Lu? Quem não tá preparado, fica pra fora. Ficou. Na verdade, ficou. E aí os bons é os que permanecem. Falei, eu vou ficar. Gente, eu fui usando toda a reserva que eu tinha, porque eu consegui fazer uma reserva ao longo desse tempo. Eu fui usando toda a reserva. Eu fui pegando todos os benefícios que vinham do governo. E fui... Eu lembro certinho que o dia que a minha conta, tinha R$3, a conta jurídica, R$3, e eu tinha conta pra pagar. E agora eu vou ter que fazer um empréstimo. Eu fiz no dia que ia zerar a conta, no dia que a conta ia ficar negativa. Aí eu peguei um empréstimo, eu falei, e eu não vou fechar. Aí começou assim, a gente tem que se inovar, né? A gente tem que pensar. Então eu pensei em novos produtos. Aí as empresas eu comecei a oferecer os kits de cesta de café da manhã, de coffee break, as reuniões online. E a coisa cresceu tanto que eu comecei a entregar pra fora do Brasil. Você sai da zona de conforto, né, Lu? Nossa, quando eu vi, eu tava entregando assim, Guatemala, México, Colômbia, Inglaterra, Estados Unidos e Peru. E eu fazendo entregas, Equador. E desenvolvendo uma rede de parceiros no mundo para fazer as entregas para as empresas, porque todo mundo voltou, os funcionários voltaram para suas casas, os times estavam super lindos, maravilhosos, polarizados e pelo mundo, cada um na sua casa, e todo mundo tinha que receber na mesma hora, não interessava o país em que estivesse, na hora da reunião tinha que receber as coisas. Quando eu vi, eu estava virando especialista em logística mundial. Olha, mundial. Show. E aí eu comecei, eu tinha os horários dos países, o tipo de entrega, gente, foi uma loucura. E foi muito bom, porque me permitiu olhar por uma oportunidade de negócio que é uma empresa de entrega. E eu adquiri em 2021, a Alfred Delivery, para poder fazer as entregas, porque eu queria fazer um serviço de excelência de entrega. E assim foi. Então, meu primeiro grande investimento, olha que doideira, né? No meio da pandemia, foi comprar uma empresa de entrega. E eu comprei e ela existe até hoje. Hoje a gente atua em Jundiaí e Vargas da Paulista, a Alfred Delivery. Depois, eu comecei a aproveitar as oportunidades da pandemia, infelizmente, para mim, oportunidades, mas para algumas outras pessoas não, das empresas fechando e quebrando. Sim. E eu comprei a cafeteria num prédio comercial, onde tem muito consultório médico, e os médicos não tinham parado. Falei, agora é a hora. Agora. Cara, eu comprei por 1/3 do valor que ela valia, sabe? E comprei sem gastar R$1, Mark. Aí a cara de pau, né? Aí eu fui entendendo, depois dos anos, como você consegue dinheiro sem ter dinheiro. Uhum. Como que você fala num banco. Quais são as frentes de financiamento que existem. Isso tudo, quem tá começando do zero precisa saber. Precisa saber. É difícil? É difícil. Eu consegui no começo? Não. Tentei.
E fui tentando, e fui entendendo como que é. Porque do zero, a gente não consegue sair tanto do 0, 0, 0, né? Tem que ter um número antes do zero ali, né? Tem que ter. Então, tem que entender as oportunidades e as opções de financiamento. Com certeza. Aí, comprei a cafeteria. Nesse meio tempo, e tá lá. Cafeteria Culinária da Lu. Um monte de gente queria comer minhas coisas e eu só fazia evento. Como que a gente come as suas comidinhas? Lá na Cafeteria Culinária da Lu tem. Ou seja, né? Então... Tem muita incerteza, né? Mark, a Muita única incerteza. certeza que eu tinha é que eu não queria fechar. E as coisas foram acontecendo a partir dessa certeza. Foi a única. Eu não tive a certeza que você teve quando você saiu da sua empresa e tinha certeza que ia dar certo. Eu não tive essa certeza, mas na pandemia eu tive. Legal, bacana. Desafiador. Dani, e falando sobre a questão das incertezas, enfim, né? Eu tive a certeza, falei pra vocês, mas assim, você lidou com essa incerteza? Como lidar com essa incerteza? Mas antes de você responder, eu sei que você trouxe aí uma pipoquita pra gente. Eu quero que você responda, mas eu quero, enquanto você vai respondendo, eu quero comer pipoquita. Não sei se você quer, Lu, mas eu quero. Essa aqui é de obrigado. alpino. Alpino, uau! Deixa eu Tem ver, mais Dani. aqui, ó, ovo maltine. Legal. Leite ninho. Uau! Mas Show! a gente tem diversos sabores. Tem tortinha de limão, tem negresco, chocolate ouro branco. E hoje a gente vem trabalhando também para desenvolver novos sabores. Show! Porque o meu desafio, eu também sempre acreditei muito, né? Como foi algo ali que eu falo que eu recebi. Eu tenho uma fé muito grande, né? Pô, Mark, muito obrigada. E como eu falo que eu recebi esse presente de Deus como uma confirmação, então era muito forte aquilo dentro de mim. Quando eu presenteei as professoras do meu filho e elas me convidaram para participar da festa junina, para fazer a venda... Delícia. Muito bom. A gente não vai prestar mais muita atenção no que você vai falar. Agora não, é relevante, né? Que bom, fico muito feliz. Uau. Boa. Eu falo que realmente é uma experiência, uma pipoca você precisa experimentar, porque não é qualquer pipoca, ela é pipoquitas. Então aí a pessoa fala, tá, mas o que é pipoquitas? Prova, né? Então quando eu presenteei lá as professoras, sem intenção alguma, elas me fizeram um convite. E nessa festa junina, eu pude me conectar, acabei me conectando, nada por acaso. Acabei me conectando com uma cerimonialista, né? E essa cerimonialista falou, olha, é bacana os pacotinhos que você tá vendendo. Na época eu fiz uns pacotinhos em celofane, né? Mas você não pensa em fazer eventos? Aí eu falei, claro que eu penso. Na verdade, essa era a minha ideia principal, né? E do início, tudo. Aí ela falou, olha, vai acontecer o aniversário de uma filha minha de 15 anos, eu gostaria que você estivesse presente. E ali eu comecei a ver que eu poderia entrar nesse ramo de eventos, né? Com a cara e a coragem. Porque eu falei, bom, se eu tenho esse carrinho para vender aqui, marido entra em ação de novo, você precisa desenvolver um carrinho que a gente possa estar em eventos sociais. Sim. E aí, através dela, fui me conectando com outras pessoas do ramo. E aí, eu fui participando de feiras, de eventos, né? Feiras de casamentos, feiras de noivas. E eu falei, bom, como que eu posso incluir isso no casamento? Se a minha proposta inicial é levar carinho, então eu quero levar isso para casamento. De que forma? O casal vai casar num espaço sem que seja no religioso, na igreja católica. Então eu posso recepcionar, fazer esse serviço de recepcionar o convidado enquanto ele chega e aguarda a entrada dos noivos. E aí todo mundo, uau, que ideia bacana, que produto delicioso. Então eu fui crescendo a minha rede de conexão com pessoas de eventos. E aí as pessoas me convidavam para fazer feiras em Campinas, em Americana. E aí realmente nesse momento de 2019 fez um boom a minha carreira. Eu falei, agora! É agora que eu vou estourar, literalmente. Literalmente Ô, Dani, estourar. mas me fala uma coisa, você fazendo a questão das feiras, você provavelmente tinha pessoas não com produto semelhante ao seu, porque eu confesso pra você que eu nunca tinha provado, eu não conheço outra pessoa que faça esse produto que você faz, tá? Acredito que possa até ter, mas eu não conheço. Mas você estava em feiras, do qual tinha outras pessoas vendendo outros produtos, e de alguma forma esse é o concorrente. Sim. Não é o concorrente direto, porque não tem o mesmo produto, mas no final das contas alimenta, por conta de ser um doce, enfim, uma sobremesa, enfim, eu não sei como você trata isso. Mas como que você lidava com a questão da concorrência? Como você vê a concorrência? Né? Para você, para Lu, enfim... A questão de estar nas feiras, por mais que tinham os doces finos, outros tipos de doce, a proposta em que eu trazia de recepcionar o convidado, de ter um carrinho diferenciado no evento da pessoa, e era com a degustação.
Nunca cheguei a abordar assim a pessoa, vem aqui, vem provar, porque eu sentia que a pessoa tinha uma certa restrição. Então, qual foi a minha sacada? Sempre colocar umas 3, 4 bolinhas num saquinho, selar bonitinho e entregar junto com o meu cartão. Então, a pessoa na casa dela, depois ela ia, fala, nossa, mas que negócio gostoso, que negócio diferente. Então, eu fui trabalhando o meu marketing de uma forma diferenciada, que as pessoas despertassem curiosidade e entender mais sobre o meu produto. Então, essa concorrência dos outros produtos relacionados a casamentos, aniversários e eventos, não vinha diretamente porque as próprias pessoas que trabalhavam com doce vinham até mim, gostavam e falavam, não, eu vou te indicar, porque esse produto é muito diferente, eu não conhecia. Né? E depois, eu falo que, óbvio, hoje tem muito mais pessoas, principalmente aqui na região, que fazem pipocas gourmet, mas eu tenho esse feedback e eu tenho essa percepção também muito clara que a Pipoquitas, ela é algo muito diferente. Hoje, eu tenho uma linha de produção que me ajuda, né? Foi na pandemia também que eu consegui alavancar e consegui ter minha fábrica de pipocas. Porque como a gente trabalhava com os eventos, e na época da pandemia, e agora? O que eu vou fazer? Aí, na pandemia, a gente teve tempo, né? Sim. Até então, em 2019, eu adquiri meu primeiro maquinário. Só que eu não conseguia parar para produzir o meu produto no maquinário. Porque você fazer no fogão da sua casa, ali na cozinha, é completamente diferente de você fazer em escala. Então, eu tinha que produzir durante a semana, porque todo final de semana eu tinha contrato com casamento. Tinha contrato com buffet infantil, eu tinha contrato com aniversários. Então, eu não conseguia parar de produzir ali na cozinha para poder fazer o teste. Então, quando veio a pandemia, por mais que tudo aquilo me assustou, deixou, eu falei, e agora? Graças a Deus, nenhum contrato foi cancelado, foi tudo remarcado. Então, a gente não precisou ter essa questão financeira de devolutiva e tudo mais. Mas eu falei, poxa, agora é minha hora de testar o meu produto no maquinário. Meu maquinário ficou basicamente quase 1 ano parado. Né? E aí, eu consegui desenvolver uma técnica própria no maquinário. Bacana. Então, assim, temos concorrentes? Temos, mas não consegue chegar do patamar que nós estamos hoje por não ter parado lá atrás. Por acreditar e estar sempre ali investindo, estudando o que eu posso melhorar, o que eu posso entregar para o meu cliente. A concorrência, na verdade, ela me ajudou. Ela nos ensina, né? Exatamente. Eu não acho nunca que a gente deve olhar para a ruim. concorrência com maus olhos. Mas eu acho sempre que a gente precisa observar o que aquela pessoa está fazendo. E, de alguma forma, se ele está fazendo algo bacana que a gente pode aproveitar dentro do nosso negócio, vamos aproveitar. Com certeza. Eu costumo até dizer que, poxa, você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado, sempre com ética, lógico, né? Mas você pode aproveitar aquela situação do qual o seu concorrente está fazendo e trazer para sua empresa. Né? Então, Lu, eu queria saber como você olha para os concorrentes, e até mesmo pelo fato de a gente já estar quase terminando aí nosso podcast, eu quero muito que você dê uma dica para esse empreendedor aí que nos acompanha, enfim, que começa do zero, né? Uma dica de ouro, que assim, poxa, ele precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir que ele precisa estudar. É ótimo, sempre, muito. Que ele precisa se capacitar. Não tem como o negócio andar sem capacitação técnica e sem capacitação pessoal. A gente precisa, o empreendedor ele precisa entender também que ele precisa cuidar de si próprio. Porque, principalmente no começo, a empresa é a pessoa. É a eu presa. Né? Exatamente. E o nome mesmo diz, você fica preso por muito tempo naquilo até você conseguir se estruturar. Então, não deixe de se cuidar como pessoa e de aprender tecnicamente como empresa. Essa é a dica que eu deixo. Muito bom, excelente. E você, Dani, fala aí qual que é a dica, assim, de ouro que o empreendedor, se você pudesse falar com muito carinho, para que ele não cometesse erros que, poxa, se ele fizesse isso, ia ajudar. Além de, sim, estar preparado, com conhecimento, eu tenho muito forte no acreditar. Não deixar que as pessoas colocam limite realmente nos seus sonhos, né? Porque se lá atrás eu tivesse, poxa, nossa, realmente eu vou virar pipoqueira. Mas qual o problema? Aquilo ardia no meu coração, independente do rótulo que te dão. Isso aqui é meu bebê, isso daqui é meu esforço, isso daqui foi toda a minha dedicação de 5 anos atrás para cá. Então, assim, é determinação. Essa é a palavra. Não deixe ninguém colocar um ponto, deixar você duvidar daquilo que você acredita. Então, esse eu acho que é o ponto crucial aí. Muito bom. Eu acho que, assim, quando a pessoa ela tem o propósito, né? E quando você tem propósito, tá lá, tem o alvo, e você sabe que é lá que você tem que chegar. Então, se você se prepara, né? Se você age com ética,
Se você se aproxima de pessoas que têm qualidade no que se faz, você vai chegar no alvo, né? E aí você vai ser a flecha. É questão de tempo, né? Mas esse tempo vai chegar e você vai conquistar o seu espaço, né? Com certeza. Então, esse nosso podcast é justamente para as pessoas que querem aprender, né? Esse episódio a gente destinou todo para quem quer começar do zero. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Queria ficar aqui mais 2 horas conversando. A gente ficaria, ainda mais porque tem mais 2 pacotes de pipoca que eu não entendi até agora porque não tá aberto. Mas a gente vai abrir, tá uma delícia, né? E para quem curtiu aí nosso vídeo, entendeu o que é de qualidade, compartilha, dá o joinha, ativa o sininho, enfim. Você vai encontrar nas redes sociais, nosso podcast, vai encontrar no YouTube, aonde é só procurar lá que você encontra. Sempre tá bom? acha. Quem procura acha, Mark. Até o próximo episódio. Muito obrigado.